Sabe o que eu acho interessante? É que as pessoas estão querendo ser curadas das lepras. Nós estamos, e eu me incluo nisso, ser restaurado na nossa vida, naquilo que precisamos ser restaurados, mas procurando fazer algo grande, e esquecemos que é o simples, que é o básico, que é o menos é mais, que é obedecendo a Deus, que nós vamos viver o que Ele prometeu. Então escute, irmão, você que entrou aqui nessa noite, que acha que para acontecer algo na sua vida precisa de uma fórmula. Por exemplo, fazer alguma coisa. Eu vou fazer uma promessa, e quando eu subir 70 escadarias e descer 80 degraus e ficar de joelhos e ficar isso e ficar aquilo e ficar aquilo outro e fizer isso, aí vai acontecer na minha vida. Deixa eu te falar algo aqui nessa noite. Não precisa de algo grande assim para que você seja restaurado. Sabe o que é que você precisa? 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 9. Segunda Reis 5, 9. Glória a Deus. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será purificada, e será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com a sua indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizer lava-te e ficarás purificado. Versículo 14, para encerrarmos, diz: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como carne de um menino, e ficou purificado. Feche seus olhos, eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos pela rica oportunidade que o Senhor nos concede de ministrar a tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo, em nome de Jesus. Que o teu nome seja glorificado, o teu nome seja bendito. Que o Senhor faça por nós aquilo que nós não podemos fazer. Senhor, nós precisamos e necessitamos ouvir a tua voz. Nós somos dependentes do Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor fale às nossas vidas aqui nesta noite, e que o Senhor glorifique o teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos. E toda a igreja diz: aleluia. Você pode tomar o seu assento. Irmãos, nós estamos lendo uma história, e essa história é a história de Naamã. Nós podemos aplicar algumas coisas à nossa vida. Talvez quando nós falamos em Naamã, você lembre logo da descida, do mergulho, e ficou curado. Mas a verdade é que existem muitos ensinamentos através desta palavra para nossas vidas. Eu posso guardar algumas lições, algumas coisas práticas que a gente pode aplicar à nossa vida. A primeira coisa que eu quero te dizer é que a Bíblia vai dizer que Naamã era um homem honrado, respeitado, de muito valor. Por ele o Senhor dera vitória à Síria. Só que o que você já ouviu, eu sei que você já ouviu algo acerca disso. A Bíblia vai dizer no final que mesmo Naamã sendo valente, mesmo Naamã sendo guerreiro, mesmo Naamã sendo respeitado, mesmo Naamã sendo comandante, mas no final a Bíblia vai dizer, porém leproso. E o que me chama a atenção é que em meio a tantas características positivas sobre Naamã, o fato dele ser leproso parece que prevalece. Será que você pode colocar aí na tela para mim, por favor,
2 Reis, capítulo 5, versículo 1. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Põe aí na tela. Eu quero ler com você. Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito. Por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e este homem era um herói valoroso. Aí termina a oração dizendo: porém ele era leproso. Irmão, sabe o que me chama a atenção? É que o fato de ser leproso parece que está anulando tudo que foi falado dele. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A regra básica da convivência, se você quer ter uma boa convivência com a sua esposa em casa, se você quer ter uma boa convivência em relacionamento familiar, se você quer ter uma boa convivência em um relacionamento, o que é que nós podemos colocar na nossa vida? Que a regra básica da convivência é focar mais nas virtudes do que nos defeitos. É isso que nós precisamos fazer. Mas a regra básica de avaliar a nossa vida diante do Senhor é focar mais nos defeitos do que nas virtudes. Porque nós olhamos para a nossa vida e temos conosco algumas coisas. Por exemplo, não, mas eu não oro, eu não busco, eu não leio, mas eu faço isso. E a gente pega uma característica que seria boa e coloca como desculpa na nossa vida. Mas sabe o que eu preciso te dizer? Se existe alguma coisa em nós que ainda precisa ser mudada, essa precisa ser restaurada diante do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor quer te dar plenitude em tudo. O Senhor quer que você seja pleno, abençoado em todas as áreas da sua vida. Naamã era um homem respeitado. Naamã era um homem comandante, mas ele era leproso. E esse leproso não é uma acusação. Esse leproso é algo que pode ser restaurado. Deixa eu falar algo para você aqui nesta noite. O que ficou marcado na vida de Naamã era essa lepra. E às vezes existem características em nós que são marcantes. Será que as pessoas, ao comentarem de você, comentam de você a sua característica mais forte, ou comentam de você a sua pessoa? Exemplo, a gente está numa reunião familiar, e aí fala o nome dos primos, das tias, dos tios, mas de repente alguém cita teu nome. E como é que você é lembrado? Fulano, o brabo. Fulana, a esquentada. Fulano, não sei o quê. E dá logo aquela característica. Às vezes você pode nem ser lembrado pelo seu nome, mas pela sua característica. Naamã estava sendo lembrado pela lepra que tinha. E esta lepra era algo que podia ser curada, podia ser restaurada. E sabe o que eu quero te dizer? É que você não será conhecido. A primeira profecia que eu quero liberar aqui nessa noite: você não será conhecido pelas tuas quedas, você não será conhecido pela tua lepra, você não será conhecido pelos teus defeitos. Você será conhecido porque você decidiu vencer isto e viver o que Deus tem sobre a sua vida. Mas nós precisamos ter cuidado. Sabe o que está escrito? Coloque na tela, por favor, Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: qual mosca morta faz o unguento do perfumador? A versão Ara, por favor. Qual mosca morta faz o unguento do perfumador exalar mau cheiro? Assim é para a sabedoria e a honra um pouco de astutícia. O que a palavra de Deus está dizendo? Se existe um perfume, e na Palestina existiam esses perfumes, e se uma mosca morresse ali naquele perfume, ela inutilizava o cheiro. Imagina um recipiente muito grande, irmãos, e um recipiente enorme com perfume, mas uma mosca morta é capaz de inutilizar esse perfume. Sabe, irmãos, às vezes algo pequeno na nossa vida é capaz de não nos fazer revelar o perfume de Cristo nas nossas vidas. Às vezes uma lepra, às vezes uma coisa que para nós é pequena. Pastor, o que fazer quando existe alguma área na minha vida que precisa ser restaurada? Sabe o que a Bíblia vai dizer? Que Naamã era leproso. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que havia uma menina na casa dele. Essa menina tinha sido levada escrava, cativa. E essa menina, quando ela tem oportunidade de falar, ela vai falar do que o Senhor tem poder de fazer. Interessante é a condição que ela está vivendo. Ela não está vivendo como livre, ela não está vivendo como aquela que manda, ela está vivendo como escrava. Mas ela dá testemunho de Jesus na sua condição.
Por isso você pode florescer independente da estação da sua vida. Pastor, estou passando por um momento muito difícil. Isso não é desculpa para deixar de florescer. Você pode falar do amor de Deus. Você pode dar testemunho de Cristo na sua vida. A menina estava escrava, mas ela estava dizendo: em Israel, em Samaria, tem um profeta, que se o meu Senhor conhecesse este profeta, se o meu Senhor conhecesse este profeta, haveria cura para a sua doença. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que esta menina lhe diz isso à esposa de Naamã. A esposa de Naamã fala com Naamã, e Naamã vai conversar com o rei da Síria. Sabe o que eu acho interessante? Naamã tinha muitos amigos. O rei da Síria como seu amigo, os seus servos como seu amigo. Porque os servos, quando vão se reportar a Naamã, dizem: ele é meu pai. Já havia uma relação mais próxima. Mas sabe o que eu acho interessante? É que nenhum dos seus amigos foram capazes de apontar o caminho na hora da lepra. Mas uma menina que estava escrava, geralmente desprezada, quem é que vai parar para ouvir o rei da Síria, deixar de ouvir o rei da Síria para ouvir uma escrava? Só que uma menina que está na casa de Naamã, essa menina aponta para ele o caminho. Deixa eu falar para você, no meio das nossas lepras, sempre Deus vai levantar alguém que aparentemente é pequeno, para nos apontar o caminho da cura. Talvez você tenha muita gente importante ao seu lado, talvez você esteja ouvindo muitas pessoas, mas tem uma menina hoje aqui gritando e dizendo: há cura para você. E Deus quer restaurar a tua vida em todos os sentidos. Sabe o que eu acho interessante? É que a Bíblia diz que Naamã vai. Quando Naamã chega na casa do profeta Eliseu, que encontra o profeta Eliseu, o profeta Eliseu não sai ao seu encontro, mas manda um mensageiro. E a mensagem é, 2 Reis capítulo 10, capítulo 5, versículo 10: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restituída, e ficarás limpo. Olha a mensagem de Deus. Olha a mensagem de Deus a Naamã: vai ao Jordão, vai lá, lava-te. Mas não se lava uma vez só não, lava-te 7 vezes. E sabe o que vai acontecer na tua vida? A tua carne será restaurada, e você ficará limpo. Escute o que eu vou lhe dizer. A Bíblia vai dizer que Naamã fica muito chateado quando ele escuta isso, porque Naamã era comandante. Naamã era um homem de patente. Na terra onde Naamã estava, haviam rios importantes como Abana, Farpá, em Damasco. Haviam rios limpos. O rio Jordão, quando estava na época da passagem das estações, esse rio transbordava e passava com alguns até animais. Então Naamã está leproso, mas está querendo dizer como vai ser restaurado. E às vezes essa é a nossa dificuldade. Às vezes nós estamos enfrentando uma dificuldade na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional, e nós dizemos: não, mas eu quero ser restaurado assim, eu quero que Deus faça assim. Mas não é do nosso jeito. Só há cura da nossa lepra, só há cura em restauração na nossa vida quando nós aceitamos o jeito que o Senhor está falando. Por que não pode ser em Abana e Farpar? Por que não pode ser do meu jeito? Por que não pode ser da minha forma? Para que você entenda que há uma direção de Deus para você. E a direção é no Jordão. O Jordão significa, no hebraico, o que desce, lugar onde desce. E as pessoas desciam o Jordão, e Jordão foi lugar de encontro. João Batista batizava no Jordão, e Jesus foi batizado no Jordão. O Espírito Santo se revela no Jordão. Então o Jordão é um lugar de aproximação com Deus. Então o fato de estar no Jordão era estar mais próximo de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que o servo de Naamã, escute isso nesta noite, o servo de Naamã olha para ele e diz assim: meu mestre, mesmo que o profeta, versículo 13, mesmo que o profeta te houvesse dito alguma coisa difícil, acaso não farias? A primeira versão que você colocou no telão aí, antes dessa, nós vamos ler nessa versão. E chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Fica aí no texto.
Sabe o que eu acho interessante? É que as pessoas estão querendo ser curadas das lepras. Nós estamos, e eu me incluo nisso, ser restaurado na nossa vida, naquilo que precisamos ser restaurados, mas procurando fazer algo grande, e esquecemos que é o simples, que é o básico, que é o menos é mais, que é obedecendo a Deus, que nós vamos viver o que Ele prometeu. Então escute, irmão, você que entrou aqui nessa noite, que acha que para acontecer algo na sua vida precisa de uma fórmula. Por exemplo, fazer alguma coisa. Eu vou fazer uma promessa, e quando eu subir 70 escadarias e descer 80 degraus, e ficar de joelhos, e ficar isso, e ficar aquilo, e ficar aquilo outro, e fizer isso, aí vai acontecer na minha vida. Deixa eu te falar algo aqui nessa noite. Não precisa de algo grande assim para que você seja restaurado. Sabe o que você precisa? Aquilo que Mateus disse no capítulo 5: entra no teu quarto, fecha a tua porta, o teu pai que te vê em secreto publicamente te recompensará. Eu vejo pessoas correndo para coisas mais difíceis e mais complicadas do que uma coisa tão simples como obedecer a Deus. Quando eu falo simples, não é simplória. Quando eu falo simples, não é desprezando. Quando eu falo simples, a receita é essa. A receita é orar, a receita é clamar, a receita é buscar. E quando o homem vem com uma ideia de algo difícil, as pessoas fazem. Existem religiões que digam: pega o sangue do animal, pega a foto de fulano, aí passa lá não sei quantos dias procurando uma foto, pega isso, pega aquilo para ser feito algo. Aí Jesus disse assim: crê em mim, será salvo tu e a tua casa. É simples, irmão. O que Deus tem para fazer na nossa vida é algo grande, mas parte de algo simples, da predisposição de crer, da predisposição de se colocar diante dEle, da predisposição de obedecer. Vai e desce ao Jordão. Não vai ser nunca da sua forma, não vai ser nunca do seu jeito. Não, porque eu não concordo. Não é o que eu concordo, o que você concorda. Nessa noite não é acerca de pensamentos humanos, é o que a palavra de Deus nos ensina. Esse aqui é o nosso livro de regra de fé e prática. Está na palavra, eu creio. Não está na palavra, eu não creio. E se o profeta falou, eu vou descer. Hoje não é o profeta que precisa falar. Hoje é a palavra que me dirige. Hoje é o Senhor quem diz: vai, desce, lava-te e ficarás purificado. Sabe o que eu acho interessante? Escuta isso. O profeta não disse assim: talvez, se você for ao Jordão, passar alguma experiência na sua vida, talvez isso possa passar. Não. O profeta chegou e disse: lava-te porque ficarás purificado. Sabe por quê? Porque quando há uma obediência total, há uma bênção total sobre as nossas vidas. Mas quando há uma obediência parcial, nós vivemos coisas parciais. Deixa eu falar algo para você aqui: não viva de migalhas. Deus tem uma mesa preparada para você. Não se contente com resto e sobras de arrepios no domingo para ir para casa e está tudo bem. Não se contente com um momento de quebrantamento. Eu chorei, pastor, no culto. Chore mesmo, nós choramos mesmo. Isso é válido. Mas nós precisamos nos arrepender. E arrepender às vezes não vai ter a ver com lágrimas, mas vai ter a ver com mudança de rota. Porque tem coisa que não combina mais com você. Chegou a hora de você tirar isso da sua vida e descer ao Jordão. Enquanto Damasco era rota para muita gente ver muita coisa importante, para Naamã agora era lugares simples, mas onde a presença de Deus estava. E deixa eu falar algo para você aqui nesta noite. A Bíblia vai dizer que ele desceu. Mas sabe qual foi a forma que ele entendeu que precisava se banhar? Mergulhando. Porque tem muita gente que começa a ter experiência com Deus, mas se banhando. E quando você se banha tem um problema: você não desfruta como você desfrutaria mergulhando. O que é mergulhar, pastor? É se entregar de cabeça. O que é mergulhar, pastor? É lançar-se aos pés do Senhor. E às vezes nós vamos fazendo isso com reservas. Às vezes nós vamos fazendo isso na nossa vida: não, é da minha forma, do meu jeito, esporadicamente.
Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus fosse esporádico com nós, como nós somos com Ele, como estaríamos agora aí? Se Deus olhasse para mim e dissesse assim: livramento de vez em quando, hein? De vez em quando eu visito teu oxigênio. De vez em quando. De vez em quando eu te dou um azinho nos pulmões. De vez em quando. De vez em quando você precisar de uma cura, eu vou lá e faço o que você precisa. De vez em quando. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que todos os dias bondade e misericórdia me seguirão. A bondade de Deus, ela vem acompanhado de benefícios a nós. E a misericórdia de Deus é quando nós não merecemos, irmão. É quando nós falhamos. Mas Deus é tão misericordioso que continua acreditando em nós. Deus é tão misericordioso que diz: eu ainda tenho um plano na tua vida. Nada mudou do que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas. Nós é que precisamos tomar posse. Nós é que precisamos descer. A Bíblia vai dizer que Naamã desceu. E ele não ficou na descida, ele mergulhou. Deixa eu falar uma coisa para você: não vale a pena se banhar. O que vale a pena é mergulhar. Não vale a pena de vez em compromisso, de vez em quando. Você não aceitaria isso para você? Já pensou se você fosse casado com uma pessoa e dizer: eu sou fiel a você só no domingo? Porque tem muita gente, irmão, que está... E às vezes nós fazemos isso: ah, pastor, para eu me sentir bem, para colocar minha semana melhor, eu preciso passar. E o seu lugar é aqui mesmo, você tem que vir mesmo. Aqui é lugar de gente que precisa de restauração, a começar de mim. Jesus estava pregando e as pessoas estavam observando Jesus pregar. E eles: olha, ele senta com pecadores, ele come com os pecadores. Você vai ler isso lá em Lucas capítulo 14, capítulo 15. Os fariseus e escribas estão indignados porque Jesus sentou com um pecador para comer. E Jesus disse: ah, os sãos não precisam de médico não. Eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam. Jesus veio para mim, Jesus veio para você, porque nós somos dependentes dele. Quem precisa da graça dele aqui, levante a mão e glorifique. Agora tem uma coisa, e o Glória vai sair daqui e vai para outra avenida agora. Tem uma coisa: Jesus sentou com um pecador. Jesus sentou com quem estava afastado. Jesus sentou com quem não estava vivendo o seu propósito. Mas a primeira coisa que Jesus fala é: qual homem que perde uma ovelha não deixa as 99 e vai procurar a que foi perdida? Segunda coisa: qual a mulher que dentro da sua casa perde uma dracma? Tendo 10 dracmas, perde uma e não a busca diligentemente. Terceira coisa: qual certo pai tinha 2 filhos, quando o mais novo pede a parte da herança? Pastor, o que é que Jesus está contando? 3 histórias de restauração. Porque é pecador. Jesus está levando surra dos fariseus, mas está dizendo: não é porque eu estou com eles que eu vou falar o que agrada a eles. Jesus veio para você mesmo. Jesus veio para mim mesmo. Mas não é porque ele está com a gente que ele vai fazer o que a gente quer, não. O negócio com ele é diferente. A forma dele trabalhar é diferente. Ele chama a nossa atenção para não nos perder. E o que é isso, pastor? Amor. Porque quem ama, cuida, e ele tem cuidado em você. Ninguém pode colocar aqui, irmão, o nível de santidade. Eu sou mais santo, você menos santo. Não, nós não fomos chamados para isso. Todos nós carecemos da presença de Deus, da graça de Deus. E Jesus sentou com homens mais desprezíveis. Mas tem uma coisa: desses homens, uns disseram: eu quero te seguir. Enquanto Jesus estava pregando uma pregação tão dura, Jesus olhou para... E a multidão se afastando. E a multidão se afastando. E a multidão se afastando. Aí Jesus olhou para os discípulos e: chegou a hora de vocês. Pega logo o pé e corre. Vão embora, porque a mensagem que eu tenho para pregar é essa. Eu enfrentei um mundo inteiro para chegar junto de vocês. E escolhi quem não era para ser. Vocês estão na lista, discípulos, dos improváveis. Não era para vocês estarem comigo, não.
Eu podia ir nas sinagogas e escolher quem estava sentado nas cadeiras, mas eu fui na coletoria, eu fui na praia, eu fui buscar vocês em lugares improváveis. Agora tem uma coisa: daqui para frente vocês vão ouvir, não é o que agrada, é o que eu quero falar. Aí Pedro vira para Jesus e dá a declaração mais linda que Pedro deu até hoje: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Você está aqui por causa dele, você veio aqui por causa dele, você veio aqui por causa da palavra dele. Então seja cheio dele nessa noite. O que Pedro estava dizendo é: homem nenhum me deu o que o Senhor me deu, e mesmo que o Senhor me repreenda, eu continuo andando com o Senhor. E mesmo que o Senhor me exorte, eu continuo caminhando contigo. Porque para quem eu vou, Jesus? O que Pedro estava dizendo é: o que eu vivi não foi tão bom o suficiente enquanto eu estou vivendo aqui agora. Deixa eu falar algo para você: quando você mergulha, é impossível você dizer eu não gostei. Quando você se banha, aí você diz assim: não foi bom não. Mas ninguém que mergulha, ninguém que tira a veste de comandante e expõe sua lepra para Deus, ninguém fica da mesma forma. Jesus é tão seguro quanto a isso, que alguns podem ter até por palavra de soberba, mas não é, porque ele sabe a água que ele tem. Ele é tão seguro quanto a isso, que quando ele encontrou a mulher samaritana, que tinha um bocado de marido, que ela tinha não era dela, a vida dela estava enrascada, mas ele disse: tem uma coisa, se você beber da água que eu te der, essa sede que você tem, você acha que tem sede de ter vários relacionamentos, mas você tem sede de mim, porque eu preencho o que a carne não pode preencher. Deixa eu falar uma coisa para você: a tua carne será sempre, e a minha carne será sempre insaciável. Quanto mais se tem, mais se quer. Quanto mais se tem, mais se quer. Quanto mais se tem, mais se quer. Aí a Bíblia diz que um abismo vai chamando outro abismo, porque para saciar a carne precisa de muita coisa. Só que deixa eu falar algo para você aqui nessa noite. O Senhor disse que para vencermos é necessário estarmos cheios. Pastor, cheios de quê? Aquilo que Efésios 6 diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Sabe como é que você vai enfrentar a tua segunda-feira, a tua terça-feira, quarta-feira? Cheio do Espírito. Sabe como é que você vai vencer essa semana? Cheio do Espírito. Sabe como é que as coisas vão ser diferentes na tua casa? Cheio do Espírito. Sabe como é que essa lepra vai desaparecer? Cheio do Espírito. Mergulhando, não é se banhando. Senhor, me banho a primeira vez, tá bom, né? Mergulhei a primeira. Irmão, uma coisa é querer saber para aprender, outra coisa é falar para questionar. Naamã poderia ter dito: Senhor, para que 7 mergulhos? São o tipo de questionamento que surge na nossa fé. E para que isso na Bíblia? E para que aquilo na Bíblia? Aí o Senhor está dizendo: são 7. Nenhum tio, nenhum jota será tirado. Malaquias capítulo 3, o Senhor diz: eu não mudo, a minha palavra é uma só. Números 23, 19, ele não volta atrás. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. O que ele falou está falado. Então o que a Bíblia diz que era pecado ontem é pecado hoje. A questão não somos nós, é que nós precisamos mudar. E não nos amoldar ao padrão do mundo, mas nos amoldar ao padrão eterno. Deus tem uma nova vida para você. Deus tem um novo caminho para você. Irmão, por que não buscar a Deus, hein? Por que não clamar ao Senhor? Tem gente que olha para Deus e diz assim, recorre a Deus sempre como... Sabe aquele fio que você puxa no ônibus, que a gente puxava no ônibus? Na hora de descer na parada. Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que vai ver você. A Bíblia diz, escuta isso, eu vou falar isso aqui para encerrar, porque o Espírito Santo está me dando algo aqui. Eu preciso entregar isso aqui. A Bíblia diz que muitas pessoas queriam ver Jesus, mas o que atrapalhava era a multidão. Você sabe que tem gente que está com vontade de servir a Deus, está com vontade de descer no Jordão, mas não desce, sabe por quê? Por conta de pessoas.
por conta de opiniões. E tu vai mesmo. E esse negócio de ser crente é bom mesmo. Para aquela igreja lá, que é contra isso, que é contra aquilo, que é contra aquilo outro. E tu vai para isso. E tu vai para aquilo. Aí a pessoa se deixa levar. No início do meu ministério eu estava pregando na igreja, aqui na igreja. E eu vi que chegou um casal que não era crente. A moça estava afastada do evangelho e o homem nunca tinha conhecido Jesus. A moça já conhecia o Senhor, mas o homem não conhecia. E eu percebi que quando eu estava pregando, ele estava recebendo a mensagem. Mas sabe qual era a atenção da moça? Sabe qual era a atenção dela? Dele abrir o coração e entregar a vida para Jesus. Pastor, isso acontece, irmão, e muito. Porque tem um bocado de multidão querendo que você não se firme, porque você vai deixar algumas coisas. Não porque a igreja está pedindo, é porque você vai experimentar de uma água que não vai ser necessário você provar de outras coisas. Mas os anos se passaram. E um dia essa pessoa teve a oportunidade de pedir oração e dizer, ora por ele, que ele está afastado daí. Eu digo, E eu pensei dentro de mim, no dia que ele ia entregar a vida para Jesus, você impediu. Porque na hora que foi feito o convite na igreja, sabe o que essa pessoa fez? Tirou a pessoa do culto. Então às vezes, irmãos, tem pessoas que estão indo no caminho da busca, mas escutam, decidem escutar. Aquele que o Salmo 1 diz, bem-aventurado o homem. Aí as pessoas pagam caro, custo como ser feliz. Mas a Bíblia já falou sobre felicidade. Quem é que é feliz? Aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação própria. E sabe de uma coisa? Tudo quanto ele fizer prosperará. Irmão, você sabe o que é tudo? Você sabe o que é tudo? É Deus fechar a porta porque vai dizer não vai prosperar ele. É Deus abrir porta porque vai dizer isso vai ser prosperidade para a vida dele. Porque prosperidade é muito mais do que dinheiro. Prosperidade é saber ter dinheiro. Prosperidade não é ter dinheiro no coração. Prosperidade é ter dinheiro no bolso. É deixar que o dinheiro não domine você. É deixar que o dinheiro não seja a primeira busca da sua vida, desenfreada e frenética, a fim de procurar recurso. Eu faço qualquer coisa. E é por isso que nós temos visto tantas pessoas sem vocação em áreas profissionais, só por conta de dinheiro, mas não tem vocação e não tem chamado. E o negócio está feio. Mas quando se vive por propósito e não por proposta, você chega num consultório médico e sente a diferença. Você seja num atendimento ao público, você sente a diferença. A pessoa não está ali pela remuneração, ela está ali porque ama. Ela está ali porque foi chamada para isso. E se for para ajudar, independente de receber monetariamente, ela vai ajudar. Se for para estender a mão, para independente, não vai ter retorno não, mas eu estendo, eu abençoo. Eu uso o que Deus me deu para abençoar pessoas. Ou será que para nós é só interessante sentar em mesas onde nós estamos recebendo algo? Será que a mesma disposição que nós temos para receber é aquela que nós temos para entregar? Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que Noé andava com Deus, mas a Bíblia vai dizer que Noé era homem íntegro, reto e justo. Porque quem anda com Deus é reto. Quem anda com Deus é justo. Quem anda com Deus não tira vantagem das coisas não. Quem anda com Deus não fica feliz em dizer, eita, enganei ele, nem sabia, ó. Ele tinha aí um negócio, tinha um dinheiro embutido, ele nem sabia que ia receber, botei para mim. Você pode estar andando com qualquer pessoa, menos com Deus. Porque quem anda com Deus diz, se for para perder, eu perco. Se for para ganhar menos, eu ganho. Porque quem me sustenta é Ele. Quem coloca o pão na minha mesa é Ele. Quem faz as coisas acontecer na minha vida é Ele. E eu dependo dele para tudo. Aí Naamã se despiu, desceu 7 vezes. Pastor, eu não sei porque as coisas não estão acontecendo na minha vida. Porque por enquanto a sua obediência e a minha obediência em algumas áreas está sendo parcial.
Mas quando nós obedecermos direito, não há como não ter uma colheita. Não há. Às vezes a pessoa, pastor, não, porque tem alguma coisa, olha, e tem, eu estou sendo atormentada, tem um espírito maligno. Eu falei, tem brecha. O espírito maligno não acessa a casa de ninguém sem brecha, não, irmão. Tem brecha. Não tem, não. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Escute isso. Se você não guardar nada desse culto aqui, guarda só isso. Na matemática de Deus não tem como dar errado, não. Se você faz do jeito que Deus disse, esse devorador não te consome. Essa vida de coisas incertas, uma hora está em cima, outra hora está embaixo, tem alguma coisa errada no que você está fazendo, e você precisa corrigir a sua rota, porque ainda dá tempo de viver o novo de Deus sobre a tua vida. Sabe o que eu acho interessante? Naamã tinha muitos servos, mas ninguém desceu por ele. Porque tem coisas, irmão, que não dá para terceirizar. E a gente terceiriza muita coisa. Oração. Ora por mim. Clama aí. Eita, que mistério, eu creio. Só não ora, mas creio. Faz isso, faz aquilo, terceirizando. Só que o profeta disse, é tu, Naamã, que tem que descer. É tu, Naamã, que tem que mergulhar. Porque a cura vem para você. Naamã ia cometer um problema. Ia cometer um erro. E eu encerro. Qual era o erro, pastor? A Bíblia diz que quando ele escuta que o profeta diz, desce ao Jordão, ele ia voltar para casa. Pastor, e o que é que tem um erro nisso? O erro é que ele continuava leproso. O que é que adianta voltar para casa todo dia leproso, hein? Não, mas não é essa a palavra, não. O que é que adianta voltar, mas voltar leproso? Não é melhor descer ao Jordão e descer para ser curado? Não é melhor obedecer ao que o Senhor está dizendo, porque você vai desfrutar de algo. Você não entende que isso é amor de Deus por você, não? Irmãos, Deus, eu acho lindo que Deus não precisa dar gente para nada, mas Ele nos inclui no plano dele em tudo. Ele olhou para o homem e disse, façamos o homem. Olhou para a divindade dos três deuses e disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a Bíblia diz que ele foi fazendo o mundo, e foi fazendo com a participação do homem. O homem não fez o mundo, não fez nada. Mas ele olhou e começou a conversar com Adão acerca daquilo que ele tinha feito. Desde o início, Deus colocou o homem para participar. A gente não precisa participar de nada, Deus poderia fazer tudo só. Mas o que Deus está fazendo aqui hoje é te chamando para ser participante, te chamando para viver uma vida plena, te chamando para viver uma vida curada, restaurada. Porque as águas do Jordão hoje representam a presença de Deus. E se você mergulhar aqui hoje, algo na tua vida vai mudar por completo. E o nome do Senhor será glorificado.